Fala galerinha, tudo beleza? Prof. Rui por aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal A Química das Coisas. Bem, hoje nós vamos resolver aqui juntos a prova aplicada lá pela UFMS, mais especificamente do passe da UFMS, tá? Prova que corresponde à segunda etapa, isto é, aquela aplicada na segunda série do ensino médio do triênio 2018 a 2020. Então vamos ver o que essa prova cobrou e o que cada uma das 5 questões queria que você soubesse, ok? Já peço a você, aproveite e se inscreva no nosso canal, porque vídeos como esse são postados sempre para ajudá-los a passar no vestibular, ok? Então vamos lá, ó. A primeira questão, essa questão aqui, que fala sobre cinética química. A água oxigenada é uma solução aquosa comercial composta pelo princípio ativo peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é um forte oxidante que pode até oxidar os ânions dos halogênios. O iodeto de sódio pode reagir com esse peróxido em meio ácido, segundo a reação iônica que ele me dá aqui. Então veja que nós temos de reagentes o peróxido de hidrogênio, o íon iodeto e o H+. Né? Em 4 experimentos mediu-se a velocidade para a formação da mesma concentração de I2, obtendo-se na mistura da reação as seguintes concentrações iniciais dos reagentes. Galera, muita atenção por aqui, tá? Primeira coisa é a seguinte, você tem aqui 3 reagentes. Você aprendeu que para poder escrever a equação da lei cinética, você tem que fazer assim, ó. V sempre é igual a uma constante K, que multiplica a concentração dos reagentes. O primeiro, que é o H2O2, elevado a X, vezes a concentração de iodeto elevada a Y, vezes a concentração aqui de H+, elevada a Z. Tudo bem? O importante é você perceber que X, Y e Z são os valores aqui que a gente chama de ordem. E essa ordem de cada um dos reagentes mostra o quanto que eles influenciam na velocidade da reação. Ou seja, o quanto que a concentração molar de cada um deles vai influenciar na velocidade final do processo. Tudo bem? E ele quer saber o seguinte, esses dados indicam que a velocidade da reação considerada depende da concentração de quem? Ele nem quer saber o valor de X, Y e Z, ele só quer saber quem é que influencia na velocidade. Então vamos ver o seguinte, ó. Por exemplo, a gente escolhe 2 linhas em que apenas um componente varie. Tudo bem? Eu não vou nem calcular o X, Y e Z, só quero analisar quem é que influencia. Por exemplo, ó, se você comparar a linha 1 com a linha 2, a concentração de iodeto é constante. A concentração de H+ também é constante, tudo bem? Agora, a concentração de H2O2, ele mexeu, tudo bem? Quando ele mexe na concentração de H2O2, você nota que a velocidade também é afetada. Isso quer dizer que o H2O2 afeta na cinética da reação. Então, o H2O2, ó, ele influencia, esse cara aqui influencia. Tudo bem? Então, ó, a letra D tá errada, a letra D tá errada. Tudo bem? A gente precisa colocar esse cara. Agora vamos ver uma linha para poder comparar o iodeto. Eu tenho que encontrar 2 linhas em que apenas esse cara varie. Vamos ver aqui? Ó, se você for analisar a primeira e a última linha, ó, da primeira para a última, esse cara tá constante. O H+ tá constante, agora o iodeto mudou, né? O iodeto foi de 0,25 para 0,17. Bom, o que aconteceu com a velocidade? Ela também foi mexida. Quando eu mexi na concentração de iodeto, apenas de iodeto, a velocidade também mudou. Isso quer dizer que a concentração dele afeta na rapidez do processo. A concentração do iodeto afeta. Tudo bem? Agora nós vamos ver a última. Vamos ver o H+? Eu tenho que encontrar um par de linhas em que apenas o H+ varie. E para isso eu vou olhar a primeira e a terceira linha. Porque, ó, H2O2 está constante. E menos está constante. Agora o H+ mudou. Veja aqui comigo. Quando você modifica a concentração de H+, olha o que está acontecendo com a velocidade. Absolutamente nada. Você mexeu na concentração de H+, mas a velocidade permaneceu a mesma. Isso quer dizer que o H+, ele não influencia na velocidade da reação. O H+ não influencia. Portanto, a resposta correta é aquela que fala H2O2 e menos, ou seja, a alternativa A. Questãozinha de boa, não é? É aquela velha questão que você tem que ali verificar quem é que influencia na cinética do processo. Vamos para a próxima, então, uma questão de eletroquímica. Acompanhe comigo, ó. Um marca-passo contém um gerador de pulsos elétricos com 1, 2 ou até 3 eletrodos. Eletrodos são fios elétricos finos que levam os impulsos elétricos gerados pelo marca-passo até o coração.
O gerador é composto pela bateria, que fornece a energia para o funcionamento do marca-passo, pelo circuito eletrônico que contém o software especial e pela memória que guarda todas as informações do ritmo cardíaco. Ele pesa cerca de 20 a 50 gramas e é menor que uma caixa de fósforos. Daí ele diz assim: a bateria do marca-passo é de lítio e geralmente dura entre 6 e 12 anos. A vida da bateria depende de quanto o marca-passo tem que trabalhar e como é programado de acordo com a sua condição cardíaca particular. E agora ele vai saber, em relação à bateria de lítio, estamos falando então da bateria de lítio, a seguir estão apresentadas as semi-reações juntamente com seus potenciais padrões de redução. E ele quer saber, o redutor dessa pilha, bem como a sua DDP, são respectivamente quem? Bom, eu tenho potenciais de redução. O que a gente aprende em aula? O que tiver maior potencial é quem vai sofrer a redução. Se você comparar esses valores de menos 3,05 e mais 0,54, você nota que mais 0,54 é o maior. Portanto, esse cara é quem reduz, correto? Agora veja, se ele reduz, ele obriga o de cima a oxidar. Então a gente tem que inverter essa primeira equação. De modo que, na realidade, presta bem atenção, a primeira equação é a seguinte da pilha. O lítio vira lítio mais e libera elétron. Tá? Essa é a semi-reação de oxidação. Agora, qual que é a semi-reação de redução? I2 mais 2 elétrons formam pra gente 2 iodetos. Note que se eu quisesse fazer a equação global, eu teria que multiplicar essa primeira equação por 2, né? Para poder igualar a quantidade de elétrons. Ficaria 2 de lítio, 2 de Li mais e 2 elétrons. E assim a gente poderia chegar na equação global do processo, que eu vou mostrar para você, embora nem precisasse para responder a questão, né? Então a equação global fica 2 de lítio mais I2 forma pra gente 2 de Li mais 2 iodetos. A grande pergunta dele é a seguinte: quem é o redutor dessa pilha? Gente, redutor é a substância, né, que provoca redução. E para ele provocar redução, na verdade, ele tem que sofrer o que, gente? Oxidação. Então, o lítio é o nosso redutor. O lítio zero e não o lítio mais. O lítio zero é o nosso redutor. Então, nós temos aqui duas alternativas. Tudo bem? Agora, ele quer saber também qual que é o valor da diferença de potencial. Como é que a gente calcula a DDP? Bom, a DDP da pilha é o maior potencial menos o menor, ou seja, mais 0,54 menos 3,05. Perceba que isso daqui vai ficar positivo. Vai dar mais 0,54 mais 3,05. Isso aqui vai dar mais 3,59 volts. E esse daqui, então, é o valor da nossa DDP. Portanto, a letra B é a resposta. Rui, eu precisava calcular? Óbvio que não. Você não precisava calcular, porque pilha só pode ter DDP positiva, né? Porque senão o processo não é espontâneo. Então a alternativa C era absurda, não podia ser. Resposta, letra B de bola. Viram só? Questãozinha simples e é um assunto que a UFMS, na prova do passe, ela gosta de cobrar. Pilha é um assunto muito recorrente, ok? Vamos para a próxima, uma questão sobre soluções. Vamos fazer aqui, ó. Qual a molaridade da solução ao dissolver? Para um pouquinho. Molaridade. O que é molaridade? Molaridade vai expressar quantos mols de soluto nós temos a cada litro de solução, né? Ao dissolver esses 50 gramas de tiosulfato de sódio, cuja fórmula é esse daqui, então, ó, 50 gramas dessa substância que é o Na2S2O3, ele fala em água suficiente para 2 litros, ele me deu o volume, né? Então, para um pouquinho, a concentração é mol por litro. Então, como que eu calculo essa molaridade? É fácil, é só dividir o número de mols pelo volume, né? Lembrando que concentração é soluto-solução. O número de mol de soluto eu vou ter que chegar. O volume eu já tenho. O volume é de 2 litros, correto? Só falta encontrar o número de mols. Agora deixa eu te falar uma coisa. Como é que a gente encontra o número de mol? É massa por massa molar, né? Você sabe que o número de mols é igual a massa dividida pela massa molar. A massa você já tem, que é de 50 gramas. Só falta descobrir a massa molar. Bom, deixa eu te contar uma coisa. Essa questão aqui, ela tem um erro. Qual que é o erro? O erro está na massa atômica que ele me deu nos dados. O enxofre não pesa 64, o enxofre pesa 36. Tudo bem? 32, perdão, 32, né? A massa molar dele é 32. Então, o que aconteceu? Quando eles forneceram isso daqui pra gente, né, acabou levando a um erro. Então, vamos calcular a massa molar do Na2S2O3 usando a massa molar correta. Então, ó, massa molar do Na2S2O3. Lembrando que cada Na é 23, cada S é 32 e cada O é 16. 23 vezes 2, 46.
32 vezes 2, 64. 16 vezes 3, 48. Vamos fazer essa continha para ver quanto que dá? Ó, vamos lá. 46 mais 64 mais 48 dá 158 gramas por mol. Essa é a massa molar correta, correta. Então teria que dividir isso por 158, certo? Bom, quanto que daria essa continha? 50 dividido por 158 vai dar um total de 0,316. Tudo bem? 0,316 o quê? Mol. Então eu teria que dividir 0,316, tudo bem, por 2, certo? Isso daqui daria um total de quanto? Lembrando, ó, deixa eu só colocar aqui para você. Se você fizer essa continha aqui, dividir por 2 vai dar um total de 0,158 ou aproximadamente 0,16 mol por litro. Perceba que nós temos essa resposta 0,16 mol por litro, que seria a letra E. Só que como a massa molar está errada, acabaram por anular essa questão. Bom, vamos então para a próxima. Próxima questão é a questão de número 44, bem simplesinha. Ela falava assim, ó, uma solução aquosa a 25 graus tem um pH igual a 3. Logo, a concentração molar dos íons OH- é igual a quanto? Gente, se o pH é igual a 3, vamos lembrar de uma coisa? A 25 graus. A soma de pH com pOH tem que dar quanto? 14. Correto? pH com pOH tem que dar 14. Então, se o pH ele me disse que vale 3, eu já posso concluir que o pOH é quanto? 11, porque 3 mais 11 dá 14, correto? Agora, se o pOH vale 11, quanto que eu posso afirmar direto que é a concentração de OH-? Com toda a certeza do mundo, 10 elevado a menos 11 mol por litro. Então, nós já temos a resposta. A resposta é 1 vezes 10 a menos 11, que é o que diz para nós a alternativa B de bola. Rui, mas de onde que você tirou isso? Meus lindos, prestem atenção. pH é igual a menos o log da concentração de H+. Essa é a forma logarítmica. Ou eu posso dizer que a concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos o pH. Já o pOH é igual a menos o log da concentração de OH-. Ou, em outras palavras, forma exponencial, a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos o pOH. Então, essa relação que a gente usou é exatamente essa daqui. A concentração hidroxiliônica é simplesmente 10 elevado a menos o pOH. Tudo bem? E agora a gente vai para a última, uma questão que mais tem a ver com o conteúdo da primeira série do que da segunda, tá? Vamos lá. Ó, os números de oxidação do oxigênio nos compostos que ele me deu são quais, respectivamente? Vamos lá, ó, eu vou começar por BaO2. Gente, o bário é um elemento, tá, da família 2A. Você sabe que geralmente o oxigênio vale menos 2, né? Só que tem exceções, tá? Então o que eu quero que você se lembre? O bário é um elemento da família 2A. Se o bário é um elemento da família 2A, ele sempre vale quanto? Ele sempre vale mais 2. Todo elemento da família 2A tem NOx fixo, que vale mais 2. Como eu só tenho um bário, mais 2. Para que isso dê zero, o oxigênio tem que totalizar menos 2. Isso quer dizer que cada O vale quanto, gente? Menos 1. Então, menos 1 é o NOx de quem? Do oxigênio, certo? Então, aqui a gente já pode eliminar algumas alternativas, a C e a E. Vamos para o segundo, CuO. Bom, CuO. O cobre não tem nada de regra fixa. Então, agora o O vale menos 2 e o cobre vale mais 2. Então, agora ele vale menos 2. Eliminamos a B de bola. Vamos ver o próximo? H3PO4. Gente, H3PO4, né? O hidrogênio vale mais 1, o oxigênio vale menos 2. A gente já sabe que ele vale menos 2. Então, nós já temos a resposta, né? A resposta é a letra A. Mas eu vou só calcular o fósforo aqui para você lembrar como é que faz. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Mais 3 vezes 1 é mais 3. E o total embaixo está dando menos 5. Portanto, para que dê zero, o fósforo tem que ser mais 5. Como ele queria o NOx do oxigênio, está aqui dado para você. Vale menos 2, né? Agora, por último, ele falou de quem? De CaO2. Vamos ver aqui? CaO2, mesma história do primeiro composto. O oxigênio geralmente vale menos 2. Acontece que aqui tem o cálcio, que é da família 2A.
o elemento da 2A sempre vale mais 2. Então vamos lá, como eu só tenho um cálcio, mais 2. Para que dê 0, o oxigênio tem que totalizar menos 2. Para isso, cada O vale menos 1. Então pronto, nós já temos aqui a resposta, né? A resposta correta era a letra A. Gente, então essa foi a prova aqui da UFMS, do Passe UFMS, tá? Para a segunda etapa do nosso triênio de 2018 a 2020. Espero que você tenha gostado, que você esteja conseguindo estudar bastante e que tenha um excelente desempenho no seu vestibular. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva, porque vídeos como esse são postados sempre e vão te ajudar a passar no vestibular. Tá bom, gente? Valeu a todos vocês, um beijão, valeu e tchau, tchau!